O erótico é quando o corpo se perde de si e se olha de fora sem a sua identidade. Então, o que é produzir saúde? É estimular esse erótico, que é a relação da gente com a vida. O erótico é vida, entende? Então, se queremos um caminho erotizante, se queremos retornar com a potência de vida que já tivemos e que perdemos, nós temos que diminuir a nossa paixão pela racionalidade socrático-platônica, aristotélica, cartesiana, na verdade, especialmente, para nos vincularmos a esse saber que sempre foi excluído, sabe? Eróticos é um documentário que fala sobre amor, sexualidade e erotismo em eixos clínicos, estéticos e políticos. Vem com a gente nessa série de conversas com artistas e pesquisadores que ampliam os mitos de Eros para que possamos descolonizar imaginários e reflorestar nossos desejos. Olá, prazer! Eu sou a Maíris Combate, psicóloga e pesquisadora, e a entrevistada de hoje é a Viviane Mosé, poetisa, psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em filosofia, autora de diversos livros e mãe do Davi, uma artista e pesquisadora de múltiplas potências. O meu primeiro contato com a Viviane foi pela poesia. Há anos os seus textos me comovem, me comem e me movem nas descontrações da palavra que ela bem sabe fazer. Viviane me ensina sobre o amor e o tempo, esse último o maior dos comedores, e a quem a gente pode olhar nos olhos para erotizar a vida. Eu desejo que você se deixe levar por essa pessoa tão inspiradora que veio ampliar nossa escuta para Eros, na filosofia e na poesia. Como você se chama? Me chamo Viviane Mosé. E o que te chama? A vida me chama. Respirar, caminhar, existir em si, para mim é o que há de mais excitante e provocador. Estar vivo, que não é apenas sobreviver, manter um nível de vida, não é vida em excesso, vida em transbordamento, vida como fonte de alimento. Você tem uma frase que diz que é preciso viver a vida não nas tarefas da vida, não é algo assim? Você Exato. Lembra disso? Sim, é mais ou menos assim, uma frase tirada de uma entrevista, mas fala que o importante na vida é viver a vida e não nos afazeres, nas tarefas, né? Porque, na verdade, a gente confunde vida com civilização. A gente acha que vida é comprar, pagar, se vestir, ter curtida na rede social, ir num restaurante. A gente acha que isso é vida. Na verdade, isso é o jogo civilizatório. A vida sempre diz respeito às galáxias. Não é possível pensar a vida sem pensar o infinito. Só é humano, só tem existência humana. Você pode estar vivo como uma pessoa e não ter existência. Existir é, além de viver, se perceber vivendo. Isso é o que todo Homo sapiens sabe fazer, mas nem sempre gosta. Então, quando você vive, se vê vivendo, necessariamente você vê a finitude. Quem não tem compreensão da morte, quem não carrega a clareza da morte como limite necessário todos os dias da sua vida, não está vivo. Está vivendo o processo civilizatório e ele acontece para você esquecer a vida. Entender a vida como esse processo, isso é que de fato a gente precisa fazer. Ao contrário, a gente terceiriza a vida para a civilização. Então a gente acha que a gente está sofrendo que perdeu um amor. Dói muito perder o amor, mas a gente está sofrendo pela morte em si. Quando você é mandado embora de um trabalho, você está sofrendo pela morte em si. Então a civilização, ela substitui as grandes questões por questões medíocres, mesquinhas, que dizem respeito ao umbigo. Então esse é o desafio, é se relacionar com a vida e não com as distrações que a civilização cria para você não existir. E o que te tem feito brilhar os olhos hoje? Me faz brilhar os olhos a existir, ver o dia nascer, me sensibilizar. Agora, o meu tema contemporâneo é a análise do contemporâneo. Eu trabalho com inovação. Eu faço leitura
da civilização, esse é meu trabalho. Então isso me enche os olhos. E ver na civilização 2 prédios, um em ruínas e um em construção. E eles são o mesmo. Morte e vida também. Exatamente. Então hoje, o que me encanta é ver o prédio que nasce, as lutas identitárias, sabe? A transformação do corpo com a questão de diversidade de gênero. Eu amo a diversidade de gênero. Eu amo esse corpo que se transforma. Eu amo as mulheres quebrando todas as barreiras, sabe? Eu amo os negros tendo espaço, existindo e trazendo a sabedoria profunda que a cultura negra traz, a cultura negra, a indígena. Então eu amo ver o mundo nascendo desses escombros. Eu não olho para o desabamento. Olho. Mas o que me enche os olhos é o mundo que nasce dos escombros desse mundo que anda desabando. Esse que nasce, esse que pulsa, a gente pode chamar também de Eros aí? Com certeza, porque a força da vida, né, é uma força erótica. Não tem como. Você me pergunta o que realmente te agrada, né, o que te chama atenção, o que te pulsa, né? Eu disse a vida. Então, a vida, ela é necessariamente o que expande, o que se abre. E essa expansão, ela é erótica, porque o erotismo é o que caracteriza o humano. Diferente de todos os outros animais, é o erotismo, não a razão, sabe? A racionalidade é um modelo construído, moral, e a gente chegou nele até pelo nosso desenvolvimento erótico. Mas o que caracteriza o humano é quando ele passa a fazer sexo de frente. Porque quando o homem pegava a mulher por trás, eu estou falando no caso de uma relação heterossexual, reprodutiva, clássica, era por trás. Então isso podia ser sem olhar. Quando o sexo passa a ser de frente e você passa a olhar nos olhos, a relação sexual deixa de ser natural e se torna erótica. Ela não apenas acontece para reproduzir e nem muito menos para produzir prazer imediato. Ela acontece como a junção de 2 subjetividades, produzindo um estado de complementação. Isso é o erotismo, de fato. Essa sua fala me traz o primeiro texto que eu li seu, que é o Vida Tempo. Quando você fala que quem anda te comendo é o tempo, né? Sim. Quem anda me comendo é o tempo, e por trás, e aí olha pela frente. Aquilo me tocou de um jeito, assim, tanto pela profundidade da poesia, quanto pela irreverência, né? Quando eu li, eu falei, nossa, eu preciso conhecer essa mulher. Faz muitos anos. E você citou, eu nunca tinha pensado dessa maneira, você citou dentro de um contexto que eu nunca tinha percebido. Porque esse poema é muito antigo, mas você encaixou ele exatamente na questão do por trás e pela frente. Era por trás e me diminuía, me humilhava esse tempo, porque me dava ruga. Porque eu não queria seguir, porque seguir é ficar velha. E de repente, quando ele me olha nos olhos, eu ando remoçando, porque aí o tempo passa a se relacionar comigo me olhando nos olhos. É isso mesmo, realmente é uma mudança significativa. Bom, você quer que eu fale ele? Quero. Você sabe de qual? Ih, todos. Todos. Eu decoro os meus poemas, escrevo decorando. Olha, porque eu acerto eles pelo som. Então eu fico trabalhando que pela... maravilha. Então vamos lá. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele, sulcos na pele, sulcos. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele. O tempo andou riscando o meu rosto, com uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo o instante. Acho que ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda. Em mim, a vida anda. Eu acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia porque ele me pegava a força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos. Eu acho que eu ganhei o tempo. De lá para cá ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. Maravilhoso. A gente tinha falado de começar, de ter o ponto de fusão na sua voz, né? Que é uma poesia que me chamou muito e está ali no argumento do projeto. Você pode trazê-la? Sim.
O poema Ponto de Fusão, ele é um poema que fala de alguma coisa que a história do pensamento fala muito pouco e da psicanálise e da psicologia também. Então, em geral, a gente pensa o humano como uma eterna falta, que é uma base psicanalítica. A gente nunca atinge a completude. Isso é a marca da psicanálise, mas de muitos autores na história do pensamento, né? Pela morte, pela finitude. É como se a gente nunca conseguisse estar inteiro. Eu discordo disso exatamente por causa do Georges Bataille, que é um pensador sobre o erotismo, e ele aponta essa complementação que ele chama de erotismo como um estado de complementação. Então, esse poema que eu vou dizer, ele diz exatamente dessa complementação que é possível. O humano pode sim se sentir completo inteiro. Há um lugar onde chegar, um estado, uma postura, onde tudo se completa. Há sim um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão onde tudo se abraça e já não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado e do amor a aderir o que separa. Há um lugar onde chegar, um estado, uma postura onde tudo se completa. Há sim um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão onde tudo se abraça e já não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado e do amor a aderir o que separa. Bataille, tá? Sagrado, amor, só falta o sexo que está no amor. São as 3 dimensões do erotismo. Vamos lá, vamos no Bataille. Me conta o seu amor pelo Bataille. Então, o Bataille, ele é significativo na minha trajetória pessoal, porque eu estudei Nietzsche a vida inteira, eu sou uma especialista em Nietzsche. Mas o Bataille, que é do século XX, que foi o autor que trouxe o Nietzsche, por isso eu cheguei a ele, porque foi Bataille que retomou o Nietzsche na França, na década de 50. Então, na década de 50 e 60, o Nietzsche teve uma super importância. Michel Foucault, Gilles Deleuze, trazidos pelo Bataille. O Bataille é um escritor, não é um filósofo, mas o livro dele, que se chama Erotismo, ele traz um pensamento tão elaborado, filosoficamente, que ele passa a compor os grandes autores da história do pensamento. A contribuição que ele traz, ninguém trouxe, é inédita, por isso ele entrou para a história do pensamento. E que contribuição é essa? É a contribuição do erotismo, que está presente na obra do erotismo quando ele pensa o surgimento do humano, né, a humanidade. Então, o que caracteriza o erotismo para Bataille? 2 corpos se juntam. Quando eles se juntam, eles têm alguma individualidade. Mas a fricção dos corpos, no caso do erotismo dos corpos, faz você não saber quem é você e nem sabe quem o parceiro é. A junção desses corpos faz com que os 2 não tenham mais limite, eles são uma coisa só. E juntos, ou não necessariamente, mas preferivelmente juntos, eles dão um salto para esse espaço etéreo, esse espaço abstrato, virtual, que é o pensamento. Não só o pensamento racional, mas a capacidade de transformar as coisas em representação, em imagem. O erótico é quando o corpo se perde de si e se olha de fora sem a sua identidade. O retorno de um estado erótico é um retorno complementar e pleno de sentido. Um sentido que não é lógico, mas ele é pleno de sentido. Para Bataille, o humano se torna humano, né? Ele tenta entender, e Lévi-Strauss pensa muito isso também, como é que o humano sai do estado de natureza para entrar no estado de cultura? O trabalho, a consciência da morte e o erotismo é a tríade que faz com que o humano saia do estado de natureza. Mas é o erotismo o grande impulsionador dos outros 2. Interessante. Agora, esse lugar do Bataille, da supressão do limite, ela também é um lugar que também mexe com os medos aí, né? Não tem medo, não tem eu. O erotismo começa com a perda do eu. Então, se alguém se permite esse jogo erótico, ele não tem nenhum controle, não tem nenhum medo. Entende? O medo é anterior a isso. Então, eu já vivi isso uma vez, vi como é e não quero mais. Então, eu tenho medo e aí eu não me permito chegar a esse estado. Mas não existe limite para o estado erótico. Ele diz respeito ao que a psicanálise chama de pulsão. O eu é a pontinha que você acha que você é aquilo, mas na verdade abaixo daquilo é que está tudo. A gente é o que a gente não sabe da gente. Isso é que nos fundamenta.
necessariamente. O eu é uma casquinha pequenininha, né? Então a gente mora no eu exatamente por ter medo dessas forças, dessas intensidades, né? Mas quando elas surgem, não tem medo, não tem limite, não tem absolutamente nada. A gente arrebenta e vai. O que caracteriza o erotismo é literalmente a perda do eu. Por isso que uma frase do Bataille o estado erótico é o estado em que eu coloco o meu eu em questão, necessariamente. Eu poderia dizer para você com a sua frase que a humanidade tem medo do erotismo. Isso sim, sabe? Porque quando a gente é levado, a gente sabe isso, né? No estado de paixão, né? Tanto que paixão é patos, né? E patos quer dizer algo doente. Patologia vem da mesma palavra que paixão, né? Então, a paixão, ela é não só algo delicado e difícil, como ela é o nosso problema. Então, o que é existir? É lidar com os excessos. O que são paixões? São excessos. Se o meu eu é uma superficialidade, e se eu sou tudo que está abaixo, tudo que está abaixo anseia por aparecer. Então eu passo o dia, desde que eu acordo, pegando o caos de forças que eu sou e tentando administrar aquilo, amarrar. A gente passa o dia amarrando para não fugir, para não escapar. Porque você quer ir embora do trabalho, tudo você quer que não seja aquela ordem, né? Então a gente passa a vida. Então, o que diferencia uma pessoa da outra? O modo como lida com seus excessos. Agora, essa experiência da paixão, a gente tem conversado sobre isso aqui também, né? Eu vejo que tem uma diferença até do jeito como a gente se coloca na experiência do apaixonamento, que existe a paixão do patos aí, o de ser tomada, né? E que aí eu vejo uma base mitológica do Eros Cupido, que flecha, ou das projeções românticas também aí. E tem o viver o Eros, que eu acho que o Bataille fala também nos tipos de erotismo, né? Dessa conexão que não vai estar tomado pela falta ou pelo... Aí me parece que não vai para o lugar de patos. Você concorda, assim? Não, paixão é sempre patos. É sempre patos. Sempre. Mas aí a gente está diferenciando a experiência erótica que pode ser vivida na paixão e sem a paixão, então, é isso? Porque o erotismo ele diz respeito a 3 níveis, a paixão é 1. No nível dos corpos, na verdade, a paixão mais violenta não é dos corpos, é do amor. É de uma violência extrema para o Bataille. Né? Uma violência extrema. Nelson Rodrigues, por exemplo, com toda a agressividade que parece ter naquele texto, a grande questão do Nelson Rodrigues é o amor. Como o amor é violento. Esse é o termo do Nelson Rodrigues. A violência é do amor. Porque, veja só, a questão do Bataille é o seguinte, nós somos seres descontínuos. Eu não estou em continuidade com meus pais nem com meus filhos. Eu sou outro ser. Então, todos nós somos seres descontínuos com a vida e sofremos de uma solidão absoluta e profunda. Por isso, o maior prazer do humano é ter um vínculo com o outro. O que é o erotismo? É se vincular a alguma coisa ou algo. Essa vinculação é extremamente prazerosa porque ela nos dá a ilusão provisória de complementação que não há. Não há. A gente nasce sozinho e morre sozinho. A solidão é o que marca a vida. Esse é um dos temas que a civilização odeia. Então, o que acontece no caso do erotismo do sexo? Como eu já disse, os corpos se juntam e promovem uma complementação. Aquela complementação me tira da solidão e me dá uma sensação extremamente grandiosa. E é real, há uma complementação real, de satisfação real, de plenitude real. No caso do amor é pior, porque no caso do amor não necessariamente há complementação sexual. Eu projeto a minha complementação no outro, na ilusão de um vínculo afetivo que não necessariamente é sexual. Quando eu projeto no outro a minha complementação da minha solidão, a minha grande dor, é terrível, porque se o outro vai embora, ele me leva com ele. Então, a dor de uma perda amorosa é muito superior à dor de uma perda sexual. É extremamente violento, porque eu passo a projetar no outro essa complementação. Como quebra? Não se quebra. O corpo quebra, afasta, dói, mas não tem o corpo. Então, chega uma hora que você entende. Mas na projeção moral, não. Você pode passar 30 anos, 40, uma vida inteira, com a mesma intensidade amorosa por uma pessoa que você não vê há 30 anos. Então, eu sou um ser sozinho e eu me projeto no outro sexualmente. Não é mole um afastamento sexual, a gente sabe isso, a paixão sexual é terrível. Mas a amorosa é pior,
porque eu projeto no outro. E tem o terceiro, que é a projeção sagrada. Então, quando eu assisto, no caso ele cita experiências mais drásticas, não vou nem entrar nisso, né? Que ele fala que a grande experiência do erotismo é você perceber alguém morrendo. Então, isso é uma longa história, mas vamos reduzir isso para facilitar. A projeção religiosa é quando você se percebe na natureza como um ser finito, mas você se percebe próximo a tudo. Você ganha uma complementação, você se sente pleno, encaixado com o movimento e o fluxo da vida. Isso nas experiências religiosas, que não são religiosas, são sagradas, que não tem a ver com religião, tem a ver com o sagrado. Agora, as 3 formas de erotismo para o Bataille se reduz a uma. Você pode reduzir a uma, que se chama arte. A arte é o grande erotismo. A experiência artística, ela abarca os 3 erotismos, ela quase pode substituir esses 3 erotismos, né? Então, o que a arte faz? Ela te tira do domínio servil, a natureza, a sexualidade que é servil, a tudo isso que é servil, e te coloca num estado de virtualização, mas ainda com a presença física, que é esse grande estado de complementação da arte. Muito bom. É uma arte com corpo, né? Arte incorporada. Exatamente. Né? Então, essa arte que o Bataille está falando, que ela é de fato a junção dos 3 erotismos, a gente nunca pode pensar essa arte como a gente está acostumado, com a arte do mercado, com a arte do artista. Não é a arte do artista, é a arte do humano que necessariamente é artista. O que o Nietzsche fala disso, né? A arte, ela é própria da natureza e não do humano. O humano só é artista quando ele entra em complementação erótica com a natureza, porque a vida em si é um processo artístico. A vida é tomar a sua vida na mão e transformá-la numa obra de arte, é essa a questão. Então, quando a gente vê a profusão de formas que a natureza produz todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, pessoas nascem, pessoas morrem, plantas nascem e morrem, cores o dia inteiro. Então a vida é um fluxo eterno e contínuo de criação e destruição. O humano faz parte, porque o humano não veio do céu, o humano veio da terra e do chão, da água, do vento, da chuva. Então o humano criador é o humano, para o Nietzsche, que se vincula a esses processos de criação e torna isso singular. Né? Essa é a arte. E aí entra um pouco no que eu vou tentando trazer também com o projeto, que é, quando você fala a humanidade tem medo do erotismo, pode ser nesse lugar que é mais fácil controlar corpos desvitalizados, né? Corpos sem o erotismo presente. E aí é que eu acho que tem um viés político de falar do erotismo. Você pode falar um pouco disso também? Sim, com certeza absoluta. Essa é a questão. Porque o controle dos corpos é necessário. Né? Se não tiver controle dos corpos, você não pode ter 8 bilhões de pessoas no planeta. Né? A gente finge um controle dos corpos e não tem, né? Porque a gente está destruindo o lugar onde a gente vive, né? Destruindo culturas. É necessário, para que haja civilização, a existência de limites. Os limites não são um mal, eles são bem fundamental. Porque como eu sou fluxo e intensidade, né, eu lido com os meus excessos e vou canalizar, o limite é uma forma de impedir os meus fluxos. E isso cria acúmulo. E esse acúmulo é fundamental para que eu possa investir em direções específicas. Nós somos seres hidrelétricos. Quando a gente acumula forças, a gente ganha uma potência de ação 1000 vezes maior do que se o fluxo ocorresse normalmente. É o investimento desse acúmulo que de fato nos faz ir além. Só que isso é um modo afirmativo de pensar os limites. Quando a civilização começa a produzir uma grande quantidade de pessoas vivendo em espaços menores, isso deixa de ser um limite afirmativo para ser uma castração da força. Essa inversão acontece porque a civilização não quer que a gente apenas canalize a nossa força para ir adiante. O objetivo, aí começa o jogo social podre, feio, triste, né? De direção, uns dirigindo outros. Aí complica. Então, quando tem meia dúzia pode ser 1000 pessoas, né? Mas quando tem meia dúzia na direção, a despotencialização da vida, a deserotização do corpo são condições primordiais para controle de pessoas. É pelo erotismo que nos controlam, né? Pelo erotismo dos corpos, primeiro, pelo erotismo do amor, mas também pelo erotismo sagrado.
porque as religiões são a morte do erotismo. E a gente vive 3 monoteísmos que são absolutamente antieróticos: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Sagrado não tem nada a ver com religião. A religião é o fim do sagrado, né? E aí, se a gente consegue resgatar esse erotismo, é algo que eu acho que vai trazendo essa vida, né? Mas não é algo simples, né? Porque também não é algo que vai vir de fora para dentro completamente. A eroticidade realmente foi negada para controle de corpos. Aí é o alvo. É diminuir a intensidade dos corpos. Então nós substituímos a intensidade, que é o que nos dá vida e produz alegria, por felicidade. Felicidade é uma ideia. Alegria é uma pulsação física. Alegria é um transbordamento. Você está alegre quando você está pleno de vida. Isso implica intensidades e eroticidades. Você está feliz quando você atingiu o que a civilização diz que é bom atingir. Mas a felicidade não necessariamente produz satisfação, né? Ela produz uma idealidade, em geral ela nunca chega. Esse modelo de substituir a intensidade pela felicidade deserotizou. Aí você pergunta, se eu acabei de dizer que as pulsões, as paixões não são controladas, o que aconteceu com a nossa eroticidade na civilização? Algumas coisas. Uma delas é ter se transformado em violência. A violência civilizatória que está nas redes sociais, que está na rua, onde as pessoas se matam ou se dizem coisas horríveis, esse movimento de violência é a desordenação da eroticidade. Então, há algo erótico na violência, nos assassinatos. Muita gente estuda isso, entende? Há uma eroticidade no modo como alguém corta o outro com a faca. Então, infelizmente, esses domínios se aproximaram. A gente tem uma sociedade hiperviolenta, porque não temos uma sociedade erotizada. Mas tem outra coisa, nós passamos a eleger os erotizados. Então, hoje, nós temos os representantes do erotismo, que são os atores, os artistas em geral, os músicos, as pessoas que a gente elege na rede social. Então, há uma terceirização contemporânea daquilo que deveria ser de todos: a eroticidade, a intensidade e a arte. Eu estava lembrando da conversa que a gente teve com a Jenny Nunes. Ela traz muita coisa interessante sobre o processo de colonização. Quanto esse processo da colonização, que foi trazendo as monoculturas, vai trazendo determinadas narrativas dogmáticas, né, do cristianismo, isso foi matando muito das narrativas indígenas, que são muito mais plurais. O projeto ele tem esse desejo assim, de ter mais espaços para essa pluralidade, sabe? Então, se convivêssemos com os indígenas, se olhássemos para os indígenas e para os negros, não apenas como um processo de compensação por tudo que aconteceu, não. Não é só isso, não. É muito mais do que isso. É que na cultura negra e na cultura indígena é como se tivesse o grande segredo que a gente perdeu. Nós perdemos um segredo que só quem tem são os negros indígenas, que é a relação com a natureza. Então, os indígenas têm uma palavra em antropologia que é o sentido de participação. Ele se vê na complementação. Então, o estado de complementação o indígena não olha o rio, ele é o rio. Ele não olha a mata, ele é a mata. Então, o respeito pela natureza é belo por isso, mas não só isso. É que se ele é a natureza, ele se fortalece nela e ela nunca o abandona. Um rio, quando você vai pular nele, nunca vai dizer, não estou afim de você, que eu estou afim dela. Não! Então, a relação com a natureza é uma relação de potencialização, de produção de vida, de eroticidade. Isso é fundamental. Então a cultura indígena é extremamente erótica. No caso dos negros é alucinante, porque a cultura negra, que está basicamente fundamentada nos orixás do candomblé, é de uma coisa inacreditável, porque se você é filho de Inhansã, como eu, o vento no seu rosto, a relação com o vento, eu conheço tudo de vento, porque eu sei o que ele me diz. Agora você pode ser filha de Oxum. Então, quando as pessoas começam a identificar a sua personalidade, o seu modo de ser, com alguns dos orixás, os orixás não estão fora do mundo. Você passa a se vincular ao mundo e se retroalimentar com as forças da natureza. Então, se queremos um caminho erotizante, erotizado, se queremos retornar com a potência de vida que já tivemos e que perdemos, nós temos que diminuir a nossa paixão pela racionalidade,
socrático-platônica, aristotélica, cartesiana, na verdade, especialmente, para nos vincularmos a esse saber que sempre foi excluído, sabe? E se a gente não resgata essa cultura, nós estamos em risco sério de extinção. O que nos tirará de extinção é retomar a cultura negra e indígena. Não como folclore, mas como necessidade. Na língua guarani não tem o pronome possessivo. São as línguas antigas todas. É maravilhoso. Quando você pega o chinês, entendeu? Não tem. Não tem o possessivo. Não tem japonês, não tem. Olha. O eu é típico da nossa lógica causal, ele foi adquirido. As línguas antigas, nenhuma tem eu. Sujeito, verbo, predicado é a base da castração da linguagem. O que nos afasta da vinculação com a natureza é a relação com a linguagem, que basicamente passa por uma gramática, que é uma gramática de exclusão. Ou eu sou bonita ou feia, me desculpe, né? Às vezes eu sou horrível, às vezes eu sou belíssima, depende da luz, né? Do dia. Pode coexistir, né? Exatamente, beleza e feiura. E o que é beleza e feiura? Certo e errado, a gente acha que opõe. Né? Os dois estão juntos, a gente sabe que bem e mal existe, todo mundo sabe. Agora, onde um começa e o outro termina, ninguém tem ideia. Aí também é sair do binarismo, né? Que é algo que a gente finalmente acho que está começando a falar mais. Isso, né? por causa da sociedade em rede, né? A sociedade em rede, ela é horizontalizada. Mas a sociedade em rede, ela literalmente quebrou as polaridades. Na rede não tem polaridade. Tem nos humanos que usam a rede. É outra coisa. Então, daqui a 2 ou 3 gerações, 4, 5 talvez, que as pessoas já nasceram ali há muito tempo, pais e avós, a polaridade vai ser uma piada, que a gente vai rir muito, falar, lembra quando o bem era oposto ao mal? Lembra quando mulher se opunha ao homem? Lembra quando o masculino se opunha ao feminino? Nunca se opôs a masculino e feminino. Nunca. Eles estão em complementação, sempre tiveram. Por isso a diversidade de gêneros hoje é uma realidade. É muito interessante como está vindo muito dos orixás em quase todas as conversas, eu né? amo. A gente já fez, eu tive vários sonhos com Exu, com... Eu sou totalmente vinculada. Um monte maravilhoso. de coisa, eu ganhei um que era Exu nas escolas, que eu peguei aquele livro, gente, estamos exagerando, também não é assim, eu pensei. Cara, não é exagero, não. O que então, é Exu? Exu é a força bruta da natureza. Eu não falei que nós temos uma força? É Exu o nome. O nome da vida é Exu. Entendeu? Exu é a vida bruta, que vai se elaborando a partir do movimento. É lindo. Eu amo. Minha defesa é essa, sabe? Que a cultura, porque não é religião. Porque essa coisa de orixá, ela é cultura, não é religiosa. Entendeu? Não precisa acreditar. Força, né? Não é fé. Entendeu? Tá lá, você tá vendo o mar. Não tem dúvida. Então, se relacionar com o mar e saber vincular aquilo à sua força é maravilhoso. Eu acho que está muito mais incorporado, né? Muito a mais. experiência Muito sagrada. Mais. Muito corpo, mais. Né? Muito mais. Isso me encanta e está me chamando super, assim, o projeto que começou até muito com viés mitológico grego, de repente eu tô assim, gente, não é essa mitologia aqui que está pulsando mais. Né? Porque a Grécia, ela te dá uma referência, primeiro, anterior à criação da razão, mas hoje é a mitologia africana, que todo mundo vai entender o seu discurso. Ela tem a mesma característica da grega, não tem Deus originário, entendeu? Não tem assim, alguém criou o mundo, eu sou filha daquele cara, não tem. Todos os deuses brigam uns com os outros, igual na Grécia. Então, para ter alguma coisa, para você conseguir alguma coisa na Grécia ou na mitologia africana, é preciso um acordo de vários orixás. Não é umzinho que chega e manda em todo mundo. Oxalá não está lá mandando em todo mundo. Não existe isso. Zeus, coitado, Zeus se dana todinho, todo mundo briga, ele tem que atender todo mundo, é muito legal. É completamente fora dos 3 monoteísmos. Eles são a castração. Para finalizar, os 3 monoteísmos são filhos da lógica socrático-platônica em busca da verdade, modelo piramidal, que não é modelo em rede, entendeu? Isso é a ideia dos 3 monoteísmos. Isso pode ser um corte interessante, porque eu tô aqui decidindo, a gente vai decidir juntos depois, assim, se eu vou colocar o Eros, as versões de Eros do grego ali, né? O Eros do caos, em oposição a Ananke, que era a necessidade. Esse trecho eles são complementares. Se você não devia dividir. O Eros, Poros e Pênia, o Eros Afrodite. É de cada autor. Isso aí apenas são versões do Platão, por exemplo. O Eros e Pênia é coisa do Platão, que é quem criou a razão. Entendeu? É comprometido e fudida essa visão. É uma visão deturpada, a do Poros e Pênia. Não existe. A mitologia grega não tem Poros e Pênia naquela situação. Aquilo é Platão, é a visão do Platão.
O grego não pensava isso. Mas trazia o deus primordial, o nascimento do caos ali. Um dos deuses primordiais nascidos do caos. Não, mas isso aí é porque a mitologia grega é caótica. Numa ilha fala uma coisa, não tem continuação, não tem uma historinha, entendeu? Você vai numa ilha, naquela ilha lá, Eros, na verdade, é a força que faz as outras forças se unirem para surgir a Terra, que é a primeira força, terra e céu. Então, Uranus e Gaia acontecem porque o Eros juntou forças indefinidas e fez com que elas produzissem forma. Isso é um modo de pensar. Mas isso é uma ilha, um lugar. Outro lugar diz não. O Eros, ele é filho de Afrodite. Entendeu? E Afrodite nasce do esperma e do sangue de Urano que cai no mar quando ele é castrado. Isso são visões diferentes que combinam, entendeu? Não há três que se complementam, entendeu? Quando você está falando de uma, as outras não existem, entendeu? Então pode ser mais interessante pegar essas que se conversam aí, né? Eu acho que você pode falar delas, não tem problema. Só citar. Só que não é que nós temos um erotismo de poros e pene, e temos o outro, a gente pode usar os três. Não. Nós só temos um erotismo, e isso são narrativas diferentes, entende? Então, o que é o erotismo para a Grécia? Independente das narrativas. O erótico é o que une as forças. Por exemplo, no I Ching, por exemplo, que é um livro chinês que eu adoro, que é a base do pensamento de Confúcio, é muito antigo, um livro de cultura popular. Ele fala do amor como aderir. Então, ele diz, tudo para existir tem que produzir aderência, adesão, que é espermatozoide e óvulo. Então, o que é o erótico? É o que adere. Entende? É o que une. E a semente é a terra também, né? Exatamente. Então, o erótico, na mitologia grega, é o que adere. Ou ele tem dois. Ele aparece lá para juntar as forças, mas aí é tudo sem forma. O próprio Eros não tem forma. E ele promove a junção das forças para produzir a forma. E tem o Eros, que é com a flechinha, que é o filho de Afrodite, e que, como uma criança, fica fazendo merda. Entendeu? Juntando pessoas que não tem nada a ver e produzindo sofrimento. Eles se complementam, entende? E o Poros e Pênia é o que vai trazer, na verdade, a ideia de que o amor é aquilo que nos leva à grandiosidade e aquilo que nos leva a maior sofrimento. Que também está marcado com o mito de Afrodite. Também pode ser um caminho aqui da gente trazer, via poesia, Eros e Psique, assim, tô sentindo aqui também. Porque Eros e Psique é como a gente estivesse falando da passagem da natureza para a civilização, sabe? Porque o Eros é o indefinido, é a força que une, né? Psique, a gente já está falando de interioridade. O humano não teve interioridade sempre, entendeu? A interioridade tem a ver com memória, com virtualidade. A gente ganha consciência quando a gente ganha virtualidade. Nós somos seres virtuais, né? Se não fosse a nossa virtualidade, teríamos desaparecido. O que é o pensamento? Não tem corpo, só tem som e imagem. O que é o seu sonho? Você navega, entende? Isso é literalmente a internet. Literalmente. Então a internet é a reprodução da natureza, não tem nada de errado. Ali é o humano reproduzindo o que nós temos de mais sofisticado. Nós somos seres em rede, o corpo funciona em rede. Não é o cérebro que está em cima coordenando o corpo, não é isso. O cérebro é apenas o processador de informações. Eu penso com a perna, com o sexo, com a cabeça, com a pele. E o cérebro só processa. Então, a sociedade em rede, ela é uma expansão maravilhosa do humano. Se não fosse sociedade em rede, a gente não estava nem discutindo esse tema. Entende? A gente está discutindo isso porque você, na sua sensibilidade, percebeu que é possível retornar esse erótico. E você sente que pode. Entende? E por que a gente pode? Porque nós não somos mais bem ou mal, certo ou errado. A gente pode lidar com essa desintegração da eroticidade, sabe? Em relação à juventude e internet, é que nós não temos espaços sociais de corpo. Se nós tivéssemos uma rua onde pessoas pudessem habitar, as crianças iriam na internet em outro horário. Então, obviamente que isso atrapalha, né? Outra coisa sobre isso logo. E os algoritmos? O algoritmo é a forma como pessoas que controlam os sistemas sociais sempre se apropriaram da rede e nos controlam pelos algoritmos. Isso é óbvio. Mas isso é o uso do poder do nosso sistema, entende? A gente tem que fazer política aprendendo a reabsorver essa tecnologia, porque ela é nossa. Então, ao invés da gente curar transtornos ou doenças psíquicas, como a gente está tentando, a gente deveria produzir saúde. Não se trata de curar doença, mas de produzir saúde. Não só no psíquico, mas no físico.
Então, o que é produzir saúde? É estimular esse erótico, que é a relação da gente com a vida. O erótico é vida. Entende? Então, se queremos uma sociedade saudável, nós temos que diminuir radicalmente a medicalização da vida. Então, qual é a maior indústria que tem no mundo hoje? É a de tecnologia. E a segunda? A farmacêutica. Para mim, a maior destruição da eroticidade se dá pela medicalização e a medicamentalização da vida. Eu me curo da minha doença física, da minha doença psíquica. Eu posso tomar medicação psiquiátrica, não sou contra ninguém tomar medicação psiquiátrica, jamais, mas eu só tomo medicação psiquiátrica quando todas as minhas saídas de eroticidade, de vida e de arte não funcionam, entende? Então, produzir vida, potencializar a vida, a intensidade, a vida circulando, ela expulsa qualquer doença, psíquica ou física. É tudo muito complexo. O buraco é mais embaixo, viver é porrada e pancada, as famílias são problemas em si. Porrada e bomba. Família já nasce prontamente errada. Já vê duas pessoas morando na mesma casa, transarem, morando na mesma cama e ter filho. Não, a estrutura tá Isso é impossível. Quando você consegue isso, é um milagre. Se vocês conseguem, é milagre, tem que ficar feliz. A gente consegue com as nossas desconstruções, assim, de família também, né? Ninguém consegue totalmente, entendeu? Então, o casamento é insuportável, o trabalho, a vida. A gente veio aqui para expandir, não para ser feliz. A alegria está em participar do jogo, mas isso exige maturidade. Isso é uma dignidade que a gente tem que aprender quando vai crescendo. Sim. Você não aprendeu isso, nem eu, nem você. Mas os nossos filhos vão ter, porque eles estão na internet, porque eles vão ter que aprender, desde muito pequenininho. Tem uma poesia sua, da mãe, o poema, uma parte que você fala, aquele corpo que se dissolvia na madrugada agora dorme, abraçado, vive em família, mas sem pele permanece. O que você acessa aí quando fala desse lado mãe que sem pele permanece? Eu tenho um poema que é o que me identifica, que é o que eu mais uso, para me dizer, não tenho pele, tudo me fere. Sofro de carne viva, de carne e vida eu sou, de carne e vida. Eu tenho uma hipersensibilidade corporal, né, que me faz sentir as coisas em excesso, entende? Então, eu sou um ser sem pele. Eu faço palestra para 3.000 pessoas, eu me projeto nelas lá atrás. Eu consigo ir lá longe, entende? Eu me dissolvo nas coisas, né? Eu nasci num momento muito difícil para meus pais, muito para minha mãe especialmente, muito difícil. E quando meu filho nasceu, estava no meu colo, eu fui mãe aos 40, a minha mãe, que era uma mulher forte, poderosa, suburbana, muito inteligente, mesmo tendo feito o 5º ano do ensino fundamental. E meu pai, outra pessoa muito inteligente, fez o supletivo, 1º e 2º grau, mas uma casa alegre, intensa, sabe? Mas quando eu nasci estava tudo errado. Portanto, eu demorei a vida inteira para entender, porque eu vivia numa família alegre, como eu trazia essa dor na alma. Quando meu filho nasceu, minha mãe me abraça e chora compulsivamente, me pede perdão, como se ela tivesse cometido um crime. E eu falo, por que você está falando isso? Ela falou, porque quando você nasceu não tinha ninguém lá. Ela falou chorando, eu não estava lá. Até você ter 2, 3 anos de idade, não tinha ninguém com você, minha filha. Eu não estava lá, eu te dei peito 2 anos. Mas não, só tinha o meu peito, eu não estava lá enquanto eu te amamentava. Eu tenho uma dor de alma insuportável. Eu preciso desesperadamente do meu isolamento e da minha solidão. Eu fico plena, profundamente sozinha, porque eu aprendi isso quando eu nasci. Mas no meu subúrbio, onde eu nasci, eu tinha uma família que nunca abria mão de música. Meu pai comprava no Beethoven na banca de jornal, que era aquela coisa de pobre, sabe? E botava pra gente ouvir pela manhã. Então eu cresci numa casa em que a gente passava 2 meses numa barraca de camping durante as férias, que antigamente era férias de 2 meses. Então isso tudo me deu força de vida, muita força de vida. Me foi complementada a minha dor psíquica com uma potência de vida. Então essas coisas elas vão acontecendo na vida de todo mundo. Todo mundo teve uma mãe, teve um pai, teve uma... Então, se você sofre profundamente, é porque você é humano. E esse sofrimento é belo, né? Se eu estou sofrendo, é porque eu sou um ser em busca de expansão. Eu estou querendo ir além de mim, né? Então, diz o Nietzsche, o meu sofrimento é meu cão. Ele que me dá dignidade, grandeza, me dá solidão, eu sei ser sozinha. Então, eu não me prostituo com qualquer relação, nem de amizade, nem de amor, você entende? Então, o sofrimento é a nossa grande dignidade. A civilização tira o seu sofrimento.
E o que ela te dá em troca? A promessa de felicidade, ridícula, só existe no marketing. Então, quando você compra uma blusa, um sapato, quando você compra um pacote de viagens, quando você compra ou aluga uma casa, nela, na propaganda dela, vem uma promessa de felicidade. Não existe felicidade, existe a imensa alegria de encontrar uma pessoa que você nunca viu na vida, num aeroporto, num ponto de ônibus. Isso é vida. Entende? Um encontro aí, né? A passagem, os encontros que a gente está fazendo. E não ganho e perda. Quantas vezes você ganha uma coisa e destrói sua vida? Quantas vezes uma perda profunda pode abrir sua vida, como foi minha separação na pandemia. Me separei durante a pandemia. Tem um livro novo sobre isso, de poemas. Por que ir contra as dores e não vivê-las com amor? Por que não chamar sua dor, botar ela na sua frente e bater um papo com ela? O que você quer de mim? Ela é sua. Ela é tua marca. Isso é que a gente precisa fazer. Se a gente quer se libertar do domínio social e da submissão que a gente vive essa sociedade, é casar com o teu sofrimento, porque ninguém te submete a nada. Você é livre. Tem um amigo que já morreu, eu acho que ele falava, mas a dor é minha. É minha. Tá falando, me atravessou uma emoção aqui no choro. Mas é que a gente também estava falando de família, de filho. Isso é muito, sabe? Muitas camadas aqui, gente. Deixa eu só voltar uma coisa que eu não quero perder, que eu acho que tem a ver com a poesia e com a pandemia e tudo, que é a Hilda Hilst, que você tem uma poesia linda, né? Sim. Conversando com ela, assim. Eu amo Hilda Hilst, amo. E eu achei muito linda a sua poesia, falando do processo de envelhecer e conversando com a Hilda, sim, né, também. Me vejo velha, Hilda, nas dobras do seu rosto, e me vejo possível, sob o tempo, a cortar a terra do meu corpo. E me vejo febril ainda, mesmo sem o antigo viço e a voz encorpada. Feito as ranhuras do meu rosto anunciam, me vejo também o resto deste hoje esboço retocado de pó. Neste ensaio forçado e nervoso de começo, às vezes dói no osso o aviso enviesado no princípio de pele flácida. Mas me fisga, Hilda, esta vida, que escorre das bordas, mesmo quando a carne não dura. Me agrada o dorso do viço, como um visgo que me prende a um fio, mesmo que tênue, de voz. O que eu acho que está presente aqui nesse poema e que tem muito a ver com Hilda, aqui na verdade eu estou usando a metáfora do tempo, né? A Hilda envelheceu com muitas marcas no rosto e aquilo era muito bonito para mim, sabe? Aquelas marcas, aquele caminho que ela traçava ali naquele rosto tão... Mas o que para mim é forte na Hilda é que ela, com a sua eroticidade, ela traz essa pulsão de vida, mas ela também lida com o avesso dessa pulsão. Né? Ela não lida só com essa eroticidade aberta, expansiva e alegre. Ela lida com o nojo que está presente nisso e com o sofrimento que está presente nisso. Então eu me vejo em consonância com ela num tipo de afirmação da vida como ela é. Acho que a Hilda é uma mulher que afirma a vida como ela é. Sabe? Ela não está ali separando bondade de maldade, feiura. E, né, os livros dela trazem essa eroticidade que beira o perverso, né? Mas ela está navegando na linha que separa as coisas. Então, como uma escritora corajosa, como uma artista, ela vai onde a gente gostaria de ir. Ela faz como se fosse uma pesquisa, né? Nas bordas da vida, nas bordas do corpo, no limite, nos limites, né? Nas encruzas. Nas encruzas, exatamente. Aí que ela vai. E ela é muito potente, né? Extremamente potente. E, finalmente, o poema também fala da afirmação do tempo, né? Me agrada a velhice. Eu acho lindo ficar velha. Eu espero chegar aos 100 anos, pelo menos aos 90. Acho lindo ser velho. O tempo cada vez mais me faz melhor. Eu vou fazer 60 anos no ano que vem, mas numa alegria. Fazer 40 foi onde minha vida começou. Com 50 aí dobrou a alegria, né? Eu tenho certeza que 60 vai ser um passo ainda mais amplo, sabe? De dizer que eu sou capaz de viver,
porque eu dei certo. Dei certo quer dizer ser alegre. Quer dizer gostar de acordar, né? Estou 60 anos no negócio da vida, olha que coisa milagrosa. Em geral, as pessoas envelhecem desistindo, né? Desistindo, largando ali. Não, a Hilda não. Uhum. Então, acho que aí tem a ver, né, com conseguir envelhecer com Eros aqui, né? Assim, vamos lá, tem dor, tem sofrimento, tem a morte, tem... Vamos morrer, não vai ter jeito, mas tem a vida, né? Até morrer tem vida. Exatamente. A vida é o Eros, vida é Eros, né? E quando a gente fala de idade, né? O que seria a idade? O que envelhece uma pessoa? É a desistência. Porque se você envelhece, mas continua acessando Eros, ou acessando o movimento, a vida em si, que é a pulsação em movimento, você envelhece com outro corpo. As pessoas falam muito isso para mim, nossa, mas você vai fazer 60. Na verdade, eu tenho ruga se você olhar bem. O que as pessoas acham que eu pareço nova é a minha pulsação. Porque eu me sinto mais jovem hoje do que quando eu tinha 30 anos. Quando eu tinha 30 anos, o mundo ainda me pesava. E hoje não. É um alívio, né? Olhar assim. Eu concordo plenamente. Vou fazer 60 e isso para mim o tempo só me abre, só me amplia, né? Profundamente. Eu amo aquele seu texto que fala, gente, me excessiva, né? Como nossa, posso falar esse? Pode, por favor. Olha esse poema, se não é um delírio de um baseado, uma maconha, um chá de cogumelo, algo assim. Uhum. Típico de quem tem problemas psíquicos de limite. Podia estar aí roubando, podia estar aí matando. Tá entendendo? Não é mole não, veja só. Como um pássaro no braço do sofá, eu fico pasmando. Como um gato no tapete, um caramujo de planta é uma planta. Plantas sabem respirar pessoas, mas vaso de sala não tem esse poderio. Mas eu sei também ficar em estado de bibelô, um cinzeiro inca, uma mesa sustentada em 4 pés. Quando comecei, eu só sabia paredes. Eu pasmava em estado delas brancas. Ser parede branca por dentro, esvazia e recomeça. Depois comecei a pasmar quase tudo em casa e vou me renovando em estado de vidro, em situação de porta, entre o dentro e o fora, que é para onde o estado de casa encaminha a pessoa. Mas vivência de janela é perigoso, ainda mais se for de andar alto, porque inspira a pássaro. E aí você viu como fica, a gente não tem asa? O que a gente tem mesmo é vontade, em estado de guerra. Um campo de batalha é o ser de uma pessoa. Eu acho que o ofício de ser gente me excessiva. Pessoas são pessoas o tempo todo demais. Ser gente me excessiva. Gente me excessiva. E me falta. Agora, olha o delírio, tá? Fico pasmando, eu me projeto na porta, eu me torno a porta. Parece muito uma experiência psicodélica profunda, né? Exatamente, mas é meu dia. Eu me espraio para os lados, entendeu? Depois eu tenho que me agarrar e me puxar de volta. Não tenho pele, não tenho contorno. Quem dá o contorno é a mão da mãe. Tá. Eu não ganhei contorno. Eu não sei onde eu começo e termino. E a sua experiência materna? Porque aí, né, foi... Aí surgiu uma mãe, então. Surgiu uma mãe e a mãe veio com muita força. Mas você escreveu poesias lindas ali, né? Também, assim, isso me tocou também. Todos os poemas vêm desse estado de desamparo. Ai, a do Eustáquio é tão lindo, tão triste. Eu li agora, ai... Tão forte, nossa, toca muito. A gente se apaixonou mesmo. Éramos os 3 agarrados. Era um escândalo naquela época na vila, porque a gente não estava nem aí. Mas eu acho que isso tudo é muito legal, e muito legal que aconteça. Nesse caso, eu tinha 19 anos. Isso já no Rio ou você estava em Vitória? Em Vitória. E a gente morava na casa de praia do pai dele, que foi embora para Belo Horizonte. Então, tinha uma casa e o resto a gente se virava para pagar. Aí, a gente teve essa história com o Eustáquio, que era um amigo dele de fora. Essa história foi a coisa mais incrível. As pessoas na época não tinham ideia de trisal, isso não existia. A gente quase foi apedrejado. Nossa. A gente andava na praia de mão dada, os 3, não queria nem saber, os 3 de mão dada. Era amor, né? E essas pedras ridículas, né? As pessoas não sabem. Um dia eu vou escrever essa história. Eustáquio. Éramos 3. O Sérgio, eu e Eustáquio na praia, de mãos dadas. O sol na pele e o sal.
o peixe no bar da vila e o escândalo que às vezes causava nossa alegria. E o mar que não parava de se lançar contra a areia e outra vez, e aquela espuma. Na plenitude da pele, nossos corpos de mar embriagados. Éramos livres, plenos de sol e poesia. E a vida nos levando a lugares distintos. Um dia um carro, outro de frente, e nunca mais Eustáquio. Nunca mais sua voz, rouca, seu sorriso de dentes miúdos. Nunca mais sua luz. Plenos de sol e poesia. Não, é e o muito mar que ia e voltava. É É um muito sexo, né? maravilhoso. E o mar Sim. que voltava na areia, espuma, no fim, ainda por cima. Afrodite. Não é? Você não acha que é uma pena que a gente ainda tem que ficar defendendo que não tem nada de errado aí? Nada. Mas É hoje puro já amor, é, tá? né? Hoje, em algumas bolhas, muitas bolhas, não, né? não é muita bolha, não. É que assim, eu trabalho com análise de cenário. Então, a análise de cenário não é o que está agora. É que você está vendo a projeção, entendeu? Então, assim, pode durar. Não tem retorno. Não é ainda. Mas não, é inevitável, entende? Sim. Inevitável. Inevitável. Igual transexualidade. Entendeu? Todo mundo é meio homem, meio mulher. Isso. Não tem a ver com o encontro também, não é? Você gosta Claro, do encontro, da pessoa. Da Exatamente. Eu também sou. Entendeu? Então, isso hoje é assim. totalmente diferente. Esses amigos que eu tenho muito novos, que fazem parte do grupo de teatro que eu tô. E nesse barco, muita gente com menos de 30. Gente, eles não têm nenhum limite com nada. É uma coisa muito incrível. Eu acho que isso é a força de Eros. Exato, por isso livre, que eu falei que né? o teu trabalho, você está entrando no lugar que você está afirmando a vida como potência de saúde. O Eros é vida e é saúde. Eu ganho alegria quando eu ganho vida. E a vida você ganha ou perde por encontros. Tem encontros que são bons encontros, quando a minha força compõe com a minha força se torna a sua minha. Então eu me torno duas quando eu te encontro. Mas a minha força pode decompor a sua. Nós duas viramos meio e não um. Mas esses encontros às vezes demoram 20 anos, um mau encontro, entende? Então o encontro também, por exemplo, com um livro, o encontro com a natureza, tudo são encontros. Então o que é viver? É produzir encontros de intensidades que se compõem e se afastar das que decompõem, entendeu? Muito lindo. A vida na gente, ela pode se desgastar e a gente envelhecer porque a gente está investindo a vida em alimentos que não saciam, como dizem os chineses no I Ching. Então, você vai estar eternamente com fome e isso te desgasta. Se você procura alimentos que te saciam, existe saciedade. Nós não somos uma falta ambulante, como diz o Freud. Freud é maravilhoso, mas isso está errado. Nós não somos movidos pela falta, nós somos movidos pelo excesso. Então, se eu acesso a minha intensidade e consigo me alimentar de alimentos que me saciam, eu trago vida para mim ao invés de perder vida. Uma pessoa que aprende o que a alimenta, se é a chuva, se é o vento, uma pessoa que aprende o que a diminui, certas pessoas, certos convívios, certos estudos, certas questões, essa pessoa passa a viver buscando fontes de vida e alimento. Uma coisa que no Ocidente é muito marcante e que é uma daquelas coisas que castram a vida, sabe? É acreditar que a sexualidade não está presente na velhice. E por que velho não transa? Ah, porque os homens ficam impotentes? Ficavam antes do Viagra. Assim como as mulheres não podiam transar antes da pílula anticoncepcional, né? Então não existe isso. Primeiro, nem todo homem fica impotente com a idade. Ponto 1. Isso tem a ver com circulação sanguínea, com saúde, com exercício físico e tudo. Mas mesmo que fique, hoje a gente não tem mais esse problema com o Viagra. Além do que, uma mulher pode namorar uma outra mulher e não tem penetração, não tem necessariamente precisa dessa coisa. Então, nada impede a sexualidade de velhos, mesmo muito velhos. A manutenção de uma vida sexual, sem sombra de dúvidas, produz potencialização da vida. Porque uma mulher de 80 anos, quando acabou de ter um orgasmo, ela é uma menina, como qualquer menina. Ela não deixou de ter prazer e de pulsar. Ela só tem rugas enquanto pulsa, mas qual o problema, né? Então, o preconceito contra a sexualidade da velhice, ela é realmente desestruturante. A gente tem que reconquistar isso logo. Era isso, né? Precisávamos dessa fala. Vamos transar, por favor. Transar. Inclusive transar sozinho, né, gente? Sim.
sabe? É outra coisa, sabe? O mito da masturbação, pelo amor de Deus, a pessoa pode ter gosto de berrar se masturbando, entendeu? Mas as pessoas, né, acreditam que... eu não tenho ninguém, mas pode ser sozinha, nem sozinha. Há um preconceito religioso contra a sexualidade de velho. Sim. A pessoa tem vergonha. Quero que você fale duas poesias, pra gente ter, para depois ir encaminhando para o fechamento, ou do que você sentir aí também que quer. Uhum. O amor não tem cabimento. O amor derrama pelos poros. O mais perto que pude chegar do sagrado, o amor torna o corpo aceso, iluminado. Amar é muito mais do que ser amado. O amor é o que une os poros um a um, formando este tronco de furos. Somos feitos de falhas, vazados por microvazios, mas temos medo de tanto mundo por dentro. Medo do peito aberto, da mão aberta. Medo dos pés, por caminharem muitas vezes sem chão. Faltar. É preciso respirar fora da bolha. Abrir as mãos, o peito, o coração. É preciso abrir o coração enquanto há tempo. Ainda estamos aqui. Eu quero te ler um meu, se você permitir. Claro! Um trecho. É um que acho que traz... E você publica também? Não, ainda não. Quem sabe depois do Eróticos lógico, eu ganhei tem que força publicar. aí pra... Tem a ver com essa escrita, com a palavra, né? Quero marcar sua pele em azul e palavras. Deslizar a ponta da caneta por entre os poros que se abrem aos versos. No seu peito, escreverei sobre sístoles e diástoles. No ventre, eu vou marcar a base da poesia. Terminado que não acaba quando o corpo se preenche, eu vou te abraçar, borrando um pouco os escritos. Sentir o seu toque bemol e a língua sustenida em nossa música dermática. É lindo! Você me manda ele? Eu já até sei para quem eu vou mandar. Você estava falando, eu já estava dirigindo. Para mim, o erótico termina no texto. Termina no texto. Entendeu? É a palavra. Termina ou... termina no sentido de que é o cume. É o cume. É o auge, entendeu? É o máximo. A síntese dos 3 erotismos é a poesia. Só que a poesia, ela está presente nas artes plásticas, na música, que é a poética. Então a poesia, ela não é literatura. A poesia é poesia. Então escrever, falar já é erótico. Tanto que você se excita com alguém falando. Então a palavra em si, falar, já é escapar do domínio presencial para uma expansão. A poesia é isso, só que sofisticadamente. Então, escrever poemas e literatura, se dedicar a esse texto, é extremamente erótico. É ele que produz essa vida. Então, você escreve, você está emanando isso, mas quem lê também está. Então, todos nós, no fundo, resgatamos a nossa potência de vida muito em função de uma palavra plena, como diz o Lacan. Entendeu? Que é a palavra da análise, que é a palavra que é erotizada, é a palavra que não tem medo, é a palavra que não tem causalidade, sujeito predicado, a poesia não precisa seguir gramática, é a emergência pura da fala pura. Tem liberdade. Né? Exatamente. Por isso que você está fazendo erotismo, mas o seu erotismo, agora estou fazendo a análise da outra, o seu erotismo vai terminar no seu texto, que é muito bonito o seu poema. Eu não gosto de nada, tá? Você gostou mesmo? Gostei mesmo. Não gosto de nada, não. É muito raro eu gostar. Em geral, eu gosto dos antigos, entendeu? Mas gente nova é muito raro. A maioria escreve com ideia, não com palavra. E poesia não é ideia, é palavra. É o modo como junta as palavras. E as suas palavras, elas têm sentido, elas têm potência, entendeu? Ai, que bom ouvir. Às vezes você lê uma coisa linda, que inteligente, né? Que a pessoa escreveu. Inteligente não é poesia, é filosofia. Ai, Viviane, muito obrigada. Eu adorei. Muito obrigada, sim, pela sua disponibilidade amorosa. Já sei, eu vou terminar falando um poema, que eu falo muito ele e eu acho que pode ajudar. A partir de um dia qualquer, eu não estarei mais aqui, sob este sol de inverno.
sob esta luz sedutora a tocar minha pele. A partir de um dia qualquer, eu não mais me moverei por esses espaços escondidos entre as coisas, por esses sutis abismos para onde me guiei por minhas próprias mãos. E não exultarei, não transbordarei como de costume. Haverá o dia em que o gosto na boca do café e do poema não mais encontrarão em mim um corpo onde deitar. O som das matas, o vento nas folhas, meu filho dizendo mãe, não mais perpassarão meus ouvidos. O trânsito lento, as festas de rua, os banhos de mar continuarão sem mim. Então que o meu rastro, em forma de culto e de reza, em forma de mantra e de música, seja o registro de um amor incondicional pela vida. A esta vida absurda, contraditória, intensa e profundamente bela. A essa vida eu dedico o meu melhor, se houver um melhor. As músicas do podcast são trechos das canções Congô e Pacaleô de Lena Bauli, que é quem também vai assinar a criação musical do nosso filme. O documentário Eróticos conta com pesquisa e direção de Maíris Combate, direção de fotografia de Guta Galli, produção de Daiane Calisto, coprodução da Espelho Filmes e apoio do Canteiro, campo de produção em arte contemporânea. A edição dos podcasts é de Mariana Leão e as músicas de Lena Bauli. Agradecemos a todas as pessoas queridas que nos acompanham nessa primeira parte da pesquisa, em especial as entrevistadas, a Biana, Alexandre Coimbra Amaral, Catarina Gushken, Céu Cavalcante, Galópido, Jenny Nunes, Janaína Leite, Lena Bauli, Pedro Ambra, Renato Nogueira e Viviane Mosé. Acesse todas as conversas, saiba mais sobre o projeto e sobre o filme e compartilhe suas impressões no eróticos.art, em nosso site e na página do Instagram.